Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Tranquilo? Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre mais uma fake news, né? A fake de que o Brasil vai virar Venezuela caso o PT vença as eleições. Venho escutando isso muito nos últimos dias, aliás, desde 2018. Então, para poder a gente desmentir isso, a gente precisa entender o que é que aconteceu na Venezuela, especial dos pontos de vista econômico, político e social. Do ponto de vista econômico, o que a gente vai perceber é que a Venezuela ela depende 95% do seu PIB do petróleo. Então, quando o petróleo chegou no ápice do seu preço, o Hugo Chávez aumentou as despesas do governo. Quando ele caiu, as despesas do governo continuavam a mesma, mas as receitas diminuíram, levando assim o país a uma bomba fiscal. Com isso, a inflação vai bater lá em cima, né? A inflação batendo lá em cima, o governo tenta congelar o preço dos produtos e aí as empresas começam a ter prejuízo, tendo mais custo de produção do que propriamente lucro, faltando alimentos nas prateleiras. Mais ou menos parecido o que acontece com hoje aqui no Brasil. O que você tem hoje aqui no Brasil? Você tem uma bomba fiscal gerada pelo governo Bolsonaro, com gasto de mais de 40 bilhões com essa PEC kamikaze que vai ficar para o próximo governo. Além disso, você percebe que temos 65 bilhões de gastos com orçamento secreto. A gente não sabe para onde vai esse dinheiro. Do ponto de vista político, quem foi Hugo Chávez? Hugo Chávez era um ex-militar em que ninguém dava valor a ele. Então, Hugo Chávez era o cara do baixo clero, digamos assim, da Venezuela, né? Mais ou menos como o Bolsonaro. E ao chegar no poder, o que é que Hugo Chávez começa a fazer? Hugo Chávez começa a atacar os seus opositores. Hugo Chávez começa a atacar a imprensa, né? Aos jornalistas e começa a ameaçar fechar concessões de empresas de TV, que é o que de fato acontece quando ele começa a avançar no seu projeto de poder. Assim como aqui no Brasil, Hugo Chávez também atacava a Suprema Corte de lá da Venezuela e consegue dissolver a Suprema Corte, gerando um impeachment de ministros. Hoje Bolsonaro pode ter esse poder, por exemplo, no Senado, com o Senado que fez, com o Congresso que fez, e reforma a Suprema Corte, dessa forma ficando ministros apenas que ele indicava, né? Ou seja, o que ele fizesse nunca seria julgado. Então você tem aí a ideia do Hamilton Mourão, que falou ontem sobre isso, que é aumentar os ministros da Suprema Corte. Mais uma semelhança, por exemplo, entre Bolsonaro e Hugo Chávez. Outra coisa que Hugo Chávez fazia era também tolerar a violência dos seus opositores. Então, ele não condenava atos de violência contra os seus opositores, muito pelo contrário. Mais uma semelhança entre Hugo Chávez e Bolsonaro. Do ponto de vista social, é verdade, a Venezuela passa por um momento crítico. Você tem 28 milhões de pessoas na Venezuela e muita gente passando fome e fugindo do país. Hoje, o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome e 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Então, o que você percebe é que há muito mais semelhanças, gigantescas semelhanças entre Bolsonaro e a Venezuela do que entre o PT e a Venezuela. E só um recadinho no final: enquanto o Bolsonaro deixa uma bomba fiscal de mais de 40 bilhões para o próximo governo, Lula chegou a deixar 360 bilhões em reservas cambiais para o Brasil. Desfaz essa fake news, espalha aí pela internet, compartilha esse vídeo e até a próxima. Abraço.